O profeta que confrontou a frieza e o descaso espiritual. Nesse vídeo quero falar com você sobre o profeta Malaquias. Bem, nesse vídeo vamos estudar sobre o profeta Malaquias. Vamos conhecer um pouco sobre a vida deste último profeta do Antigo Testamento, entender um pouco do contexto histórico na época que ele viveu e também a mensagem do livro que ele escreveu, a profecia de Malaquias. É um dos estudos mais completos que você vai encontrar aqui no YouTube sobre o profeta Malaquias. Portanto, me acompanhe, pegue aí Bíblia, caneta, caderno, anote o que você quiser anotar e eu creio que vai ser muito edificante para a sua vida esse estudo. Se você está chegando aqui pela primeira vez, esse é o canal Estudo Bíblico, um canal de conteúdos bíblicos e teológicos. Nosso objetivo aqui é ajudar você a compreender melhor as Sagradas Escrituras e a entender com mais clareza a fé cristã. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva aí e acione também o sininho para que você seja notificado quanto aos conteúdos que sempre disponibilizamos aqui nesse canal. Bem, sem mais delongas, vamos estudar sobre a vida do profeta Malaquias. Nós vamos aqui, nesse estudo, trabalhar da seguinte maneira. Vamos entender um pouquinho da vida de Malaquias, como eu disse, o contexto histórico, e vamos nos focar bastante na mensagem da profecia de Malaquias. Bem, para começarmos, temos que entender que Malaquias foi o último profeta do período bíblico para a nação de Israel. O seu livro é o último livro do Antigo Testamento, mas ele é o último profeta daquele período em que Deus havia levantado os profetas para falar a Israel. E nós vamos aqui nesse estudo entender bastante sobre o contexto no qual ele viveu e o porquê que Deus levantou Malaquias para profetizar a nação de Israel. Bem, para a gente poder entender um pouquinho mais sobre a vida de Malaquias, temos que entender um pouco da sua história de vida, a partir daquilo que nós temos de informações sobre ele das Sagradas Escrituras. Então me acompanhe aí neste estudo sobre a história da vida de Malaquias. Veja lá. Malaquias é o último dos 12 assim chamados profetas menores e o autor do último livro do Antigo Testamento. Você sabe que quando a gente fala do Antigo Testamento, a organização dos livros do Antigo Testamento, segundo a fé cristã, se dá lá em algumas categorias. Os livros da lei, os livros históricos, os profetas maiores, profetas menores, os livros poéticos. Dentre os profetas menores é que está Malaquias. E quando se fala de profeta menor, não é porque ele era de menor importância comparado aos outros. É que tanto ele quanto os outros profetas menores escreveram pequenas porções da sua profecia, a qual Deus lhes dera para falar a Israel. Então ele é o último dos 12 assim chamados profetas menores do Antigo Testamento, tá? Pouco se sabe sobre a sua pessoa, exceto aquilo que a gente tem lá no seu livro, ou seja, as informações sobre Malaquias que nós temos é aquela que a própria Escritura nos fornece e especificamente a profecia dele no livro de Malaquias, ok? No passado, alguns estudiosos afirmavam que o nome Malaquias era apenas um cognome e que o autor teria sido Esdras ou Zacarias. Hoje em dia, essa noção é quase que universalmente contestada por inúmeras razões irrefutáveis, ou seja, o que nós hoje entendemos a respeito dele é que de fato ele existiu, foi uma pessoa, foi um profeta, teve portanto uma existência histórica e nós vamos ter isso a partir dos dados das Sagradas Escrituras, tá? As referências do livro de Malaquias quanto aos problemas no culto do templo claramente indicam que ele profetizou muitos anos depois do exílio babilônico. E aqui vale a pena colocar algo, tá? Quando a gente fala da história de Israel, nós temos que entender as fases da história de Israel. Começando lá com os patriarcas, com Abraão, temos o período patriarcal. Depois nós vamos ter ali o período do cativeiro no Egito, depois aquele período em que Israel sai do Egito e conquista a terra de Canaã, Josué, e depois vai entrar o período dos juízes. Os juízes foram aqueles líderes carismáticos que Deus levantou em Israel por aproximadamente 200 e poucos anos. Depois entramos no período das monarquias em Israel.
Primeiramente a monarquia sobre a liderança de Saul, Davi e Salomão, depois o reino dividido em norte e sul, e aí temos os cativeiros. Tivemos o cativeiro assírio, muito relacionado às 10 tribos do norte de Israel, e o cativeiro do reino do sul, Judá, cativeiro babilônico, tá? Onde os judeus do sul, eles vão para a Babilônia e ficam lá por 70 anos. Malaquias é o profeta que vai profetizar após esse período do exílio babilônico, tá? E nós vamos entender esse contexto no qual ele assim profetizou. Em seu livro, ele faz uma menção a um devastador ataque sobre a terra de Edom. Nós vemos isso lá em Malaquias 1:4. Tal ofensiva foi lançada pelos nabatenos, próximo ao fim do século 6 a.C. Porém, o ano exato em que isso ocorreu ainda é indeterminado. E esse dado histórico serve para nós como uma referência ao momento histórico em que Malaquias profetiza, portanto, ao povo de Israel, a Judá, ao reino do sul, Judá, né? Que agora não era mais reino do sul, tinham voltado do cativeiro babilônico, mas ele profetiza a Israel, portanto, neste período, tá? Então, este evento ali em que o Edom tinha sido atacada pelos nabatenos nos dá um indício histórico do momento em que Malaquias vive. Isso confirma que ele viveu após o exílio. Suas referências aos sacerdotes e levitas indicam uma situação existente antes de 450 a.C. Assim, podemos concluir com alguma segurança que ele profetizou no fim do século 6 e princípio do século 5 a.C. E essa informação é importante, porque a primeira coisa que a gente faz quando estudamos um livro da Bíblia ou um personagem bíblico é entender o contexto histórico deste personagem ou deste livro. E Malaquias é, portanto, este personagem, este profeta que Deus levanta para falar a Israel logo após o período dos cativeiros, entre esses séculos, ou sexto ou quinto antes de Cristo. Essa informação é muito importante, tá? Mas vamos agora entender o contexto histórico que explica não só a vida de Malaquias, mas principalmente a mensagem a qual ele profetiza e por que Deus o levanta para falar ao povo de Israel. Veja lá, a situação em Jerusalém, no tempo de Malaquias, era, na melhor das hipóteses, muito infeliz e perigosa para a sobrevivência da religião e do povo. Que contexto era esse? Vamos lembrar que durante aproximadamente 70 anos, Israel ficou no cativeiro babilônico. O reino do sul, Judá, porque o reino do norte se chamava Israel, depois se desfez, né, quando foram levados para a Síria. Agora temos o reino do sul, Judá. E quando eu falo aqui de Israel, no tempo de Malaquias, entenda, portanto, o reino do sul, Judá, tá? Os judeus do sul. Esse período é um período em que depois que eles retornam do cativeiro babilônico, nos primeiros anos havia a expectativa de que Deus traria aquele momento glorioso como tinha sido profetizado outrora pelos antigos profetas. Só que agora o cenário que Israel está vivendo é um cenário em que a sobrevivência do povo estava debaixo de um contexto geopolítico muito maior do que eles. Que contexto era esse que Israel estava vivendo nos dias de Malaquias? Veja lá, a nação estava sob o domínio do poderoso Império Persa. Aqui nós temos que trazer algo à nossa memória. Quando a gente fala da história de Israel, nós não podemos deixar de considerar os grandes impérios que tiveram relação direta com Israel. Lá no período bem antigo, o Império Egípcio, depois os Hititas. E nós vamos ter lá no período da monarquia em Israel, tanto o Império Assírio, no norte da Mesopotâmia, quanto a Babilônia, lá no sul. A Babilônia depois ela é vencida, ela é superada pelo poderoso Império Persa. E é sobre a liderança do poderoso Império Persa que os judeus poderão retornar para sua terra natal, para Jerusalém, que estava destruída, os muros destruídos, o templo destruído. E os persas estarão governando o mundo de então. Mesmo depois do retorno do cativeiro babilônico, ou do cativeiro babilônico e persa, né? Cativeiro babilônico, e aí surge o Império Persa com Ciro o Grande, que permite os judeus retornarem. Mesmo com o retorno dos judeus ali,
Nós temos um cenário geopolítico mais ampliado sobre o domínio do poderoso Império Persa, cujo território é esse que você está vendo aí no mapa. Olha a dimensão do poderoso Império Persa. E os judeus estavam debaixo do jugo dominador dos persas, tá? Então a nação poderosa nos dias de Malaquias era o poderoso Império Persa. E aqui tem algumas coisas importantes para nós, veja lá. Embora os persas se mostrassem dominadores surpreendentemente não opressores, Jerusalém e suas cercanias imediatas constituíam uma pequena e improdutiva província, de tal modo que era de se esperar que suportassem os custos da ocupação persa. Aqui tem um ponto importante para nós destacarmos. Durante o domínio do Império Assírio e do Império Babilônico, a política de dominação desses impérios era conquistar um território, destruir o território, levar cativas pessoas para a região deste império, colocar outras pessoas de outras nacionalidades. O Império Persa não faz isso. Sob a liderança de Ciro o Grande, o Império Persa permite que os povos que tinham sido dominados outrora pelos babilônios e pelos assírios pudessem retornar à sua terra natal, porém estariam debaixo da dominação persa por meio do pagamento de tributos principalmente. E os judeus estão debaixo desta condição. Só que aí é um ponto interessante. Durante o tempo em que os judeus estiveram lá na Pérsia, na Babilônia, que depois virou Pérsia, né? Apenas um pequeno grupo retorna, né, sob a liderança de Zorobabel e Josué, ou Josuá, e um grupo grande de judeus ainda ficam na região da Pérsia, mas aqueles que retornam para Jerusalém estavam com a expectativa de que os dias gloriosos que outrora tinham sido profetizados aos antigos profetas se cumpriria, mas não estava acontecendo isso. Eles ainda continuavam debaixo do domínio ou do jugo de um império poderoso que era o Império Persa. Somando-se às dificuldades próprias da submissão, a região ainda sofria as aflições por anos de seca, doenças nas plantações e pragas de gafanhotos. O entusiasmo e a esperança pelo retorno do exílio, acalentado um século antes, tinham se desvanecido. E aqui tem um ponto importante. Malaquias é o profeta que vai profetizar 100 anos após o retorno dos judeus lá da antiga Babilônia, que agora era Pérsia, tá? Vamos lembrar que o retorno dos judeus se deu no ano 538 a.C. E Malaquias profetiza por volta do ano 440, 440 e pouco, ou seja, quase 100 anos. O que tinha acontecido? Os judeus tinham perdido o entusiasmo, a empolgação, a esperança de outrora. Nos primeiros anos, depois que eles retornam do cativeiro, a empolgação, a motivação, a esperança de tempos gloriosos estavam evidentes para eles, que chegariam, mas não aconteceu. E no passar das décadas, um desânimo foi ficando cada vez mais crescente, uma desesperança e a perda do entusiasmo se consolidou no coração dos judeus, tá? E aí veja lá, as profecias de prosperidade e liberdade não se cumpriram. Os sacerdotes se tornaram ricos e corruptos, levando o povo a perder a fé que depositava na proteção de Iavé. Aqui tem um ponto importante. Lembram que quando os judeus retornam do cativeiro depois dos 70 anos, a primeira missão que eles colocam para si, o primeiro desafio, era reconstruir o templo. O templo é reconstruído e a partir da reconstrução do templo, a dinâmica da espiritualidade religiosa judaica, ela volta com mais intensidade, tendo no templo o seu centro orbital de fé. E aí nos primeiros anos e décadas aquela empolgação. Só que no passar do tempo, debaixo ainda do jugo dominador dos persas, que não eram sufocadores como eram os babilônios ou os assírios, os judeus começam a perder a motivação, o entusiasmo, como eu coloquei, a alegria, a esperança, e o sacerdócio que estava estabelecido lá em Jerusalém, depois da reconstrução do segundo templo, tá? Nos dias de Ageu, Ageu e Zacarias,
Os sacerdotes tinham começado agora a ver uma vida de opulência e começavam também a ficar relaxados com o exercício do seu ofício. E isso vai causando no povo uma desesperança, um descontentamento, um desprazer. Havia um crescente abismo entre a minoria de judeus piedosos e a grande maioria que tinha se tornado negligente na fé, progressista no secularismo e libertária no tocante à moral. Então veja o cenário religioso, espiritual e moral em Israel, entre o povo judeu, durante os dias de Malaquias. Havia uma forte negligência na fé. E isso se explicava pela maneira como os rituais religiosos eles eram feitos, com descaso, eram feitos de um modo relapso, desleixado. Então a fé dos judeus, a espiritualidade estava frouxa, estava negligente. Não apenas isso, havia também um secularismo crescente, num progressismo comportamental de valores e o pior, tá? A moralidade decadente. Então é esse o cenário que Malaquias presencia de seu povo, um cenário decadente, um cenário de lassidão, ok? Uma chocante demonstração dessa situação para os mais fiéis e piedosos era o fato de os sacerdotes aceitarem animais defeituosos para os rituais de sacrifício, enquanto os doadores mantinham os melhores animais em seus rebanhos. Em outras palavras, o culto estava sendo feito de qualquer maneira, de qualquer jeito. O povo tinha aprendido de que o culto ao Senhor, a adoração ao Senhor, tanto no tabernáculo quanto no templo, deveriam ser feitos com excelência, com destreza, deveria ser apresentado o melhor para Deus. Só que no contexto de Malaquias, devido à negligência moral, à decadência moral, à negligência na fé, devido àquela permissividade de princípios pagãos e idólatras entrando no meio do povo, principalmente princípios pagãos de comportamento. Isso se refletia na forma de cultuar ao Senhor, e um culto relaxado, relapso, estava sendo prestado a Deus. É esse o contexto no qual Malaquias irá profetizar, tá? A lei, ela exigia animais puros e sem mácula. Ela exigia os melhores do rebanho. No entanto, os sacerdotes, nos dias de Malaquias, estavam dispostos a sacrificar qualquer animal que lhes trouxessem ao templo, conquanto lhes pagasse uma taxa adequada. Ou seja, os sacerdotes estavam tolerando um culto de qualquer jeito. Estavam recebendo animais defeituosos, o que era proibido pela lei. Porque, segundo a velha aliança do Antigo Testamento, e segundo a prática ritualística da fé de Israel dos tempos bíblicos do Antigo Testamento, o que tinha que ser apresentado a Deus era sempre o primeiro e o melhor. Só que agora, no contexto de Malaquias, tudo estava sendo feito de qualquer jeito, de qualquer forma, de um modo relapso. Um culto feito de um modo displicente, sobre a tolerância e conivência dos sacerdotes. E se o povo estava agindo assim, é porque a responsabilidade primária era dos sacerdotes. Os sacerdotes estavam cultuando a Deus de qualquer maneira e tolerando que o povo reproduzisse isso também na sua prática cultica a Deus. Então esse é o cenário que nós estamos vendo de Malaquias, o cenário do poderoso Império Persa dominando o mundo de então, subjugando os judeus a partir da exigência do pagamento de tributos, de impostos, mas também um cenário de negligência de fé, de desleixo espiritual, de lassidão moral, de permissividade comportamental. Então era esse o cenário. E isso vai nos levar a entender, portanto, o livro do profeta Malaquias, que eu quero falar agora com você. Vamos entender agora o livro do profeta Malaquias. Eu não vou aqui agora entrar nos detalhes versículo a versículo, porém vou lhe dar uma visão bem ampla e bem panorâmica e bem completa sobre o livro do profeta Malaquias, para nós entendermos aquilo que estava acontecendo. Aí dá uma olhadinha lá. No hebraico, o nome Malaquias significa meu mensageiro.
E na Septuaginta, que foi a tradução da Bíblia do hebraico para o grego, tem lá a expressão Malaquias, tá? A Septuaginta, que é essa versão na tradução do hebraico para o grego, dá a ideia de que essa palavra não indica um nome próprio, e sim um substantivo comum, meu mensageiro. O nome desse profeta foi realmente Malaquias, embora o seu nome signifique mensageiro. Em outras palavras, alguns estudiosos acham que essa expressão Malaquias, meu mensageiro, é apenas um substantivo para qualificar um determinado profeta, uma determinada pessoa. Mas o que se fica evidente é que, de fato, existe um profeta chamado Malaquias, cujo nome significa meu mensageiro, tá? Juntamente com as profecias escritas de Ageu e de Zacarias, o livro de Malaquias reveste de grande importância por nos suprir de informações preciosas a respeito do período entre o retorno dos exilados judeus à Terra Santa e o trabalho ali desenvolvido por Esdras e Neemias. Ou seja, se a gente quer entender o contexto daquele período entre Malaquias, né, ou o fim do período profético e do período do retorno do exílio ao fim do período profético, temos que estudar o livro de Ageu, Zacarias e Malaquias. E é nesse contexto que vamos ter alguns grandes líderes, como foi Esdras, o escriba, como foi Neemias. Só que como nós estamos aqui analisando Malaquias, que é o último desse período, então isso vai nos dar uma compreensão desse cenário, desse contexto. Aí veja lá, ó. Esse período do final do exílio babilônico, tá? O retorno do exílio, melhor dizendo, e até o fim do período profético com o profeta Malaquias, esse é um período de reconstrução da nação de Judá. Lembre-se que a nação de Israel do norte, das 10 tribos, tinha sido dispersa e sumiu no cativeiro assírio. Agora é Judá, e eu estou usando aqui a expressão Israel, mas tem a ver, portanto, com Judá, certo? As fontes informativas seculares a respeito são extremamente escassas, valorizando assim esses 3 livros proféticos como fontes informativas. Em outras palavras, tudo aquilo que a gente quiser saber sobre os judeus deste período, do retorno do exílio até o final do período profético, temos que consultar Ageu, Zacarias e Malaquias, esses 3 livros proféticos, tá? Muito bem. Mas além disso, temos nesses 3 livros informações de ordem religiosa e moral sobre o período. Além disso, esses 3 livros encerram um forte conteúdo apocalíptico, o que significa que seus autores não falavam somente para a sua própria geração, e sim também para a última geração que haverá de testemunhar o retorno do Messias Jesus como o grande rei. Em outras palavras, o livro do profeta Ageu, do profeta Zacarias, do profeta Malaquias, retrata para nós o cenário do momento que eles viveram, mas também tem um apontamento escatológico sobre os fins dos tempos e uma relação direta com a pessoa de Jesus, tá? Apesar da profecia de Malaquias não ser datada nos versículos iniciais, é perfeitamente possível, com base no exame das evidências internas, localizar as atividades de Malaquias dentro do período do domínio persa sobre a Palestina. Isso transparece na menção que o trecho de Malaquias 1:8 faz ao governador civil, e aí tem a expressão persa perá, uma palavra hebraica que também se acha em Neemias 5:14 e Ageu 1:1. Ou seja, o próprio livro vai nos dar indicações muito claras de que o cenário do contexto geopolítico daquele momento histórico é, portanto, o período do Império Persa, tá? Como é óbvio, pois, o pano de fundo histórico do livro de Malaquias é o período pós-exílico na Judéia. E aí nós temos que entender que esse período pós-exílico ele se expressa a partir de uma empolgação inicial pelo retorno do cativeiro babilônico, mas também uma frustração de não ver cumpridas as profecias que tinham sido proclamadas pelos profetas de outrora da antiguidade, tá? Contudo, o livro de Malaquias retrata condições religiosas e sociais que apontam para um período subsequente ao de Ageu e de Zacarias. E aqui tem um ponto importante a destacar, tá? Vamos lá, vamos lembrar de algo aqui, eu vou lhe falar algumas datas. O retorno
dos judeus da Babilônia, que agora era a Pérsia, se dá no ano 538. Primeira coisa que eles fazem no ano 537 é lançar as bases do templo, para a reconstrução do templo. Mas devido a uma oposição de Sambalate e Tobias, os judeus param a reconstrução do templo, fica com o templo parado por 17 anos, apenas nos alicerces, e vão cuidar das suas vidas. E aí Deus levanta o profeta Ageu e o profeta Zacarias para confrontar os judeus sobre a necessidade de concluir a reconstrução do templo. Deus até usa Ageu de modo muito contundente e diz assim: será que é tempo de vocês cuidarem das suas casas e dos seus interesses enquanto o meu templo está em ruínas? E aí depois da profecia de Ageu e de Zacarias, em 5 anos o templo é reconstruído, o segundo templo, chamado Templo de Zorobabel, do governador Zorobabel. Inclusive, aqui no canal tem um vídeo sobre Zorobabel, o governador de Judá. Eu recomendo muito você ver esse vídeo, tá? Tá aqui nos cards, depois você que ver esse vídeo, vai lá ver o vídeo sobre Zorobabel. Então, Ageu e Zacarias são levantados no ano 520 a.C., para repreender os judeus sobre a necessidade de reconstruir o templo. Em 515 eles terminam a reconstrução do templo de Zorobabel, o segundo templo, que não tinha a beleza arquitetônica do templo de Salomão. O profeta Malaquias, estamos estudando aqui, ele vem posteriormente a esses dois outros profetas. Já tinha se passado quase praticamente 80 anos, né? Desde o final da reconstrução do segundo templo. É esse o cenário, portanto, que a gente vai ver no livro do profeta Malaquias e que deixa evidente para nós que ele é, de fato, o último profeta desse período, tá? O fato de que há menções a sacrifícios que estavam sendo oferecidos no templo de Jerusalém subentende que aquela sagrada estrutura havia sido finalmente completada, mas também que já estava de pé há algum tempo nos dias em que Malaquias escreveu no livro. E aí temos aqui um ponto importante para destacar. Qual que é o ponto importante para destacar? Depois que o templo fora destruído e os judeus foram para a Babilônia, o centro gravitacional onde orbitaria a fé dos judeus foi a Torá, as Escrituras, a partir das sinagogas. O templo estava destruído, mas com o retorno e com a reconstrução, a dinâmica do culto, da adoração a Deus no templo retorna. O que fica evidente para nós com o profeta Malaquias. Ele é o profeta que está profetizando num contexto em que a dinâmica religiosa do templo estava acontecendo sob a liderança dos sacerdotes, tá? O cerimonial do templo já estava bem estabelecido novamente, o que aponta para uma data posterior a de 515, que é quando se termina a reconstrução do templo de Zorobabel, tá? Malaquias levantou a voz em protesto contra os sacerdotes e o povo em geral no século que se seguiu ao de Ageu e de Zacarias. E aqui tem um outro ponto importante. Se você estudar o profeta Ageu e também estudar o profeta Zacarias, você verá que eles são levantados pelo Senhor para confrontar o povo sobre a necessidade de reconstruir o templo, mas também num contexto de decadência moral e de negligência espiritual. Só que com o templo reconstruído, Israel volta na sua prática de culto e adoração ao Senhor com mais intensidade, eles se ajustam moralmente e eticamente, mas no passar das próximas décadas, debaixo das circunstâncias adversas pelas quais o povo estava vivendo, eles voltam a errar novamente, negligenciando a fé, negligenciando a prática da espiritualidade, fazendo um culto para Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira, dando lugar à lassidão moral, e é nesse contexto que o Malaquias ele vai se levantar para repreender tanto os sacerdotes quanto o povo em geral, tá? Um certo grau de lassidão moral e descuido espiritual havia penetrado na adoração cerimonial dos ex-exilados. E aí vale a pena destacar que esse é um período de uma nova geração. É uma nova geração que estava vivendo. Essa nova geração, nos dias de Malaquias, estava de fato numa condição decadente. Então esse é o cenário, por isso que eu comecei esse vídeo dizendo que ele é o profeta que confrontou a frieza e o descaso espiritual do povo, certo?
Os sacerdotes não estavam cumprindo as prescrições relacionadas à natureza e à qualidade dos animais que eram oferecidos em sacrifício. E pior ainda, estavam oferecendo pão poluído diante do Senhor, mostrando um grau ainda maior de indiferença para com as estipulações culticas da lei levítica. Esse era, portanto, o cenário, tá? E aí o que aconteceu? Olha lá. Malaquias repreendeu-os de um modo severo. A repreensão de Malaquias não foi tranquilinha, foi dura, foi severa, foi contundente. Porquanto a atitude deles demonstravam que tinham se cansado dos procedimentos rituais vinculados à adoração judaica. Ou seja, eles estavam muito frios e apáticos. O que é interessante estudar o texto bíblico do Antigo Testamento é que a gente vê aquilo que Paulo diz aos Coríntios lá na primeira carta, no capítulo 10. Paulo diz assim, 1 Coríntios 10, 11: tudo quanto foi escrito a Israel serve para nós como modelo e exemplo. Então, quando a gente começa a estudar o Antigo Testamento, a gente vê a maneira como Israel viveu o seu relacionamento com Deus, de altos e baixos, de fidelidades e infidelidades, de fervor espiritual e de frieza e apatia. Isso nos traz muitas lições. Quando o culto de uma igreja local, quando a adoração de um povo está sendo feita de qualquer jeito, de qualquer forma, é um cenário claro e evidente de frieza, de descaso espiritual, e Deus precisa revigorar e renovar o seu povo, e isso sempre acontece por meio da proclamação profética, da confrontação profética. E foi o que aconteceu. Deus levantou Malaquias com esse objetivo, tá? Isso nos permite perceber que aquele entusiasmo inicial que deve ter assinalado a inauguração do segundo templo nos dias de Malaquias já devia ter se abrandado em muito, e juntamente com o abatimento do zelo aparecera também o abatimento moral, com o consequente afrouxamento da obediência às prescrições levíticas do culto. Isso aqui me faz lembrar uma série de mensagens que eu preguei há um tempo atrás na minha igreja local, na igreja que eu pastoreio. Eu fiz uma série de mensagens sobre zelo e fervor espiritual, me baseando lá num texto de que Paulo escreve também aos Coríntios, capítulo 12, verso 11. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito. Nós não podemos, em nosso relacionamento com Deus, em nossa prática de adoração a Ele, perder o fervor, e muito menos o zelo. E quando o cristão, quando o servo de Deus, quando o filho e a filha de Deus estão se relacionando com o Senhor, ou estão prestando culto e adoração a Ele com frieza e falta de zelo, isso dá margem gritante para um abatimento moral e para um afrouxamento na maneira de se viver. Ou seja, a permissividade começa a entrar. Se na sua vida, meu irmão, minha irmã, faltar fervor espiritual, faltar zelo, você vai começar a flertar com o pecado. E a sua maneira de cultuar e adorar ao Senhor vai ser cada vez mais displicente e negligente. Por isso que Paulo fala lá em 1 Coríntios 12, 11, nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Esse texto ele marcou muito a minha vida há um tempo atrás, e foi a partir desse texto que eu fiz uma série de mensagens lá para a minha igreja local, né, sobre esse assunto do fervor e do zelo espiritual, tá? A gente não pode deixar isso se perder, porque quando a gente perde o fervor e o zelo espiritual, a gente passa a adorar ao Senhor de qualquer maneira, de qualquer forma. O culto a Deus passa a ser feito de qualquer jeito, e era o que estava acontecendo com o povo de Israel. Daí porque o Senhor levantar o profeta Malaquias para, de um modo profético e contundente, confrontar o povo para uma adoração genuína e uma adoração verdadeira. E eu tinha dito que era 1 Coríntios 12, 11. Na realidade é Romanos 12, 11, se eu não me engano. É isso aí, Romanos 12, 11, não é 1 Coríntios. Romanos 12, 11. Nunca lhes falte o zelo. Que nunca falte zelo na sua vida, por Deus, pelas coisas de Deus. Que nunca lhe falte o fervor. E o que estava acontecendo com o povo de Israel nos dias de Malaquias era justamente isso. Eles perderam o zelo, eles perderam o fervor, e por causa disso eles estavam cultuando a Deus de qualquer maneira, tá?
Essa negligência geral manifestava-se até mesmo no pagamento dos dízimos exigidos pelo Senhor, tão importantes para a manutenção tanto do Templo de Jerusalém quanto do seu sacerdócio, naquele período formativo e crucial do período pós-exílico. Como que funcionava a estrutura religiosa de Israel no Antigo Testamento? Funcionava por meio da estrutura do templo e do sacerdócio. E tanto o templo quanto o sacerdócio eram mantidos pelos dízimos que o povo trazia ao Senhor, os dízimos e as ofertas. Só que agora aquela condição espiritual de negligência, aquela condição espiritual de abatimento, de descaso, de falta de zelo, fazia com que os sacerdotes recebessem do povo qualquer coisa, tolerava qualquer coisa para Deus, tá bom. O povo estava apresentando para o Senhor qualquer coisa como desencargo de consciência. Estavam recebendo animais defeituosos, estavam recebendo as coisas para Deus como se fosse assim, o último e o pior para Deus, aí tá bom, vamos fazer esse desencargo de consciência. E isso era o resultado de uma espiritualidade negligente, de uma falência moral, de uma frieza que estava se colocando sobre o povo. Também se deve salientar que a maneira como Malaquias investiu contra a prática bastante generalizada dos casamentos mistos sugere-nos o conservadorismo tradicional da Torá mosaica e não a infração de uma legislação recente em vigor acerca da questão. Uma das coisas que era muito presente na cultura religiosa de Israel era não se misturar com os outros povos para não se contaminar com os princípios e valores dos outros povos. E muitas vezes essa contaminação vinha por meio dos casamentos mistos, o que não era tolerado. Se você ler o livro de Neemias, ele vai tratar sobre isso. Neemias, lá para o capítulo 12 em diante, se eu não me engano, ele vai repreender Israel que tinha feito casamentos mistos com povos pagãos, o que não era tolerado, o que estava acontecendo também nos dias de Malaquias, tá? Em face da generalização desse costume de casamentos mistos, os ideais hebreus que olhavam com desfavor e suspeitas essas uniões mistas haviam sido abandonados nos dias do profeta. Ou seja, um culto que era feito com frieza, com descaso, com desinteresse, se refletia no estilo de vida. E no estilo de vida, Israel estava flertando por meio de casamentos mistos com povos pagãos e idólatras. E isso ia contaminando a identidade de Israel. E aqui tem uma coisa interessante para nós. Quando não cuidamos da nossa espiritualidade, da nossa comunhão com Deus, da nossa adoração e culto a Ele, a gente começa a flertar com as coisas deste mundo, que começam a nos contaminar. E começa a roubar a nossa identidade em Cristo Jesus. Era o que estava acontecendo naqueles dias com o povo, tá? Veja lá. Visto que Malaquias não lançou mão de qualquer regulamentação específica sobre essa questão, podemos concluir com razoável segurança que os seus oráculos proféticos foram entregues antes do ano 444 a.C. E foi nesse ano que Neemias legislou acerca desse problema particular, já em seu segundo termo no ofício de governador sobre os judeus. Portanto, o pano de fundo histórico do livro de Malaquias ajusta-se entre os períodos extremos das atividades de Ageu e de Zacarias, por uma parte, e as atividades de Esdras e Neemias, por outra parte. Ou seja, é o período histórico que marca a vivência de Malaquias. E por que Deus o levanta para profetizar ao povo, tá? Calcula-se que cerca de 75 anos se passaram entre Ageu e Zacarias e Esdras e Neemias, tá? E Malaquias está um pouco depois desse contexto aí, certo? Muito bem, o livro de Malaquias consiste em 6 sessões, cada uma correspondente a um oráculo. O que é um oráculo? É um discurso profético. Se a gente começar a analisar o livro do profeta Malaquias, vamos perceber essa organização em 6 grandes blocos ou 6 grandes oráculos proféticos.
em que ele está falando, portanto, ao povo. E nós vamos entender cada um deles. Dá uma olhadinha lá. Esses segmentos podem ser facilmente distinguidos. Tais divisões naturais do livro refletem um pano de fundo histórico muito bem delineado, abordando de maneira uniforme os problemas relacionados àquele contexto. A série de perguntas e respostas existentes dentro do livro foi arranjada de tal maneira que é suavemente transmitida a mensagem do profeta acerca do julgamento divino e das bênçãos prometidas pelo Senhor quanto ao futuro. E é justamente por isso que o livro exibe todas as marcas de ter tido um único autor. Nós vamos ver aqui cada uma dessas 6 divisões, ou desses 6 oráculos, desses 6 discursos proféticos voltados para o povo de Judá, ou para o Israel, né, daquele período agora, nessa exortação, nessa confrontação à frieza e ao descaso do povo. Então vamos ver aí como que eles estão organizados. Veja lá. Elas são divididas então em 6 oráculos, ou 6 discursos proféticos. O primeiro está lá do capítulo 1, do verso 2 ao 5. E esse primeiro discurso profético reafirma a profecia de Oséias quanto ao amor que Deus tem por Israel. Se a gente ler lá ler o profeta Oséias, nós vamos ver como que o Senhor mostrou o seu amor por Israel. E nesse trecho de Malaquias, capítulo 1, de 2 a 5, nós vamos ver também a mesma coisa, tá? Embora Yahvé teste Israel por meio das aflições, ele ainda destrói os seus inimigos. Tanto é que lá em Malaquias, Deus começa através do profeta dizendo, expressando aquilo que colocando aquilo que o povo dizia: o Senhor não nos ama. E Deus fala assim: eu amo vocês. E a grande prova é que Edom já não existe mais. E vocês ainda existem, porque eu preservo vocês, eu cuido de vocês. Tá? O segundo oráculo, ou o segundo discurso profético, está do capítulo 1, versículo 6 ao capítulo 2, versículo 9. E o que vai ser tratado neste trecho? Veja lá. Denuncia os sacerdotes por deixarem de ser os líderes espirituais dos judeus e por aceitarem animais cegos e aleijados para os sacrifícios, em franca desobediência à lei do Senhor, que exigia que os animais fossem perfeitos e imaculados. Ou seja, nessa porção, o discurso de Malaquias é contundente, e contundente aos sacerdotes. A responsabilidade primária pela condição espiritual do povo eram dos sacerdotes. E podemos aplicar também aos nossos dias. Quando você vê a condição espiritual de uma comunidade de fé, a responsabilidade primária é dos líderes. Não é a responsabilidade única, é a responsabilidade primária. Se um povo está vivendo numa apatia e frieza espiritual, todos são culpados, porém tudo começa com a liderança. E se Israel estava cultuando a Deus de qualquer jeito, de qualquer forma, apresentando a Deus qualquer coisa, a responsabilidade primária era dos sacerdotes. E é por isso que Malaquias irá confrontá-los, tá? Mesmo os gentios demonstravam maior reverência pelos seus deuses que os sacerdotes exibiam por Yahvé, como assim afirmava Malaquias. Você já parou para pensar, ou já ouviu aquela frase de pessoas que são de outras religiões, sendo muito mais zelosas e dedicadas muitas vezes que servos de Deus? Infelizmente isso é uma realidade. A gente acaba vendo pessoas que professam uma outra fé, tendo muito mais dedicação e zelo à sua religião, que muitas vezes não mostra o Deus vivo e verdadeiro, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, com o evangelho da sua graça, mas são tão mais dedicadas e intensas de que muitos filhos e filhas de Deus. E por que muitos filhos e filhas de Deus acabam agindo assim? Por causa da sua apatia, frieza e descaso. Malaquias chega a dizer que os outros povos tinham mais zelo pelos seus deuses do que o próprio Israel daqueles dias, tá? O terceiro oráculo, ou o terceiro discurso profético, é o que vai do capítulo 2, do verso 10 ao 16. Nessa porção, ele menciona o mesmo problema com o qual Esdras lutou. Esdras, o escriba, tá? Que foi a questão dos casamentos mistos que envolviam os judeus e gentios pagãos. Lembre-se que Esdras é antes de Malaquias. Não só o livro, mas o escriba Esdras.
E um dos problemas que ele enfrentou foi a mistura étnica de Israel com os povos pagãos, que no contexto daquela época era proibido, não se podia, para não se perder a identidade, para não se contaminar com as práticas idolátricas, pagãs e imorais dos outros povos. Esdras enfrenta isso e Malaquias vai enfrentar também, e isso fica claro nessa porção aí, nesse terceiro oráculo, tá? Tal concessão, inevitavelmente, introduzia práticas pagãs ao judaísmo, sendo, portanto, proibida. Tá? Esse é, portanto, o terceiro oráculo. E aí nós vamos agora ver o quarto oráculo. E qual que é o quarto oráculo? É o que vai do capítulo 2, verso 17, ao capítulo 3, verso 5. Então, nesse trecho do profeta Malaquias, o profeta profetiza a vinda de Yahvé em julgamento. E nessa profecia ele vai deixar bem claro que quando o Senhor vier, ele vai destruir os perversos e vai purificar os justos. Ele vai julgar primeiramente os sacerdotes e depois os leigos. Ou seja, nessa porção, Malaquias deixa bem claro o juízo do Senhor. Tá? E o quinto oráculo é o que está lá, do capítulo 3, do verso 6 ao 12. Que identifica as aflições de Israel diretamente com aqueles que abandonaram Yahvé. Ou seja, naquele contexto, se Israel estava sofrendo como estava, é porque eles tinham abandonado o Senhor, deixando também de serem fiéis nos seus dízimos e ofertas. Então veja como essa organização do texto, do texto de Malaquias, nos faz entender melhor, né, como que ele profetizou ali ao povo, tá? E aí, neste quinto oráculo, fica algo bem claro. Quando eles se desviarem da corrupção e do egoísmo, prosperarão novamente. Ou seja, naquele contexto, ficava bem claro que as infidelidades de Israel e a maneira pela qual estavam tratando o Senhor e o culto ao Senhor explicava, portanto, as situações adversas que eles estavam vivendo naquele contexto, sem prosperidade, sem avanço, sem crescimento, aquelas condições difíceis que eles viviam naquele contexto, naquela época, tá? O sexto e último oráculo, ou sexta e última porção profética do livro de Malaquias, vai do capítulo 3:13 ao capítulo 4:3. E essa porção responde à questão do motivo de os justos sofrerem. Por que os justos estão sofrendo enquanto os perversos parecem prosperar? E os justos aqui é justamente o Israel naquele contexto que estava agindo de um modo negligente para com o Senhor. E eles começavam a perguntar, será que vale a pena servir a Deus? Será que vale a pena servir ao Senhor se estamos passando por essas adversidades? Era essa a pergunta que estava. Havia problemas, limitações que Israel estava vivendo, e aí começa a surgir aquele pensamento, poxa, será que vale a pena servir a Deus, se dedicar a Ele, ser zeloso por Ele, diante dessas adversidades e debaixo da dominação dos persas? E aí Malaquias vai confrontar essa situação, tá? Ele profetiza que há um registro nos céus das boas obras dos justos e que no dia do julgamento elas serão lembradas e recompensadas, enquanto os perversos serão destruídos. Ou seja, nessa última porção vai ficar bem claro, né, que eles estavam colhendo aquilo que eles estavam plantando em termos de descaso para com o Senhor, e que Deus assim os julgaria. Agora tem um detalhe interessante aqui, ó. Veja lá. Na Idade Média, essa profecia de Malaquias ela acabou influenciando muito a teologia cristã sobre a questão do purgatório, que é uma teologia equivocada, tá? É uma teologia que você não tem respaldo bíblico teológico. Ela nasce no período medieval, tá? Eu posso até fazer um vídeo para explicar mais sobre isso aí, mas um dos textos sobre os quais essa ideia do purgatório surgirá, né? Uma ideia, ela deriva de Malaquias, não que Malaquias fale de purgatório, ok? Muito bem. O livro de Malaquias, ele é concluído lá no capítulo 4, verso 4 a 6, com uma recomendação a se obedecer à lei de Moisés e com uma profecia sobre o retorno de Elias a fim de preparar o caminho para o Messias. Ou seja, no final da profecia de Malaquias,
Ele diz, olha, voltemos a obedecer os preceitos do Senhor e honrá-lo. E saber de que antes da vinda dele, ele vai enviar o seu mensageiro. Ao que tudo indica, principalmente em relação à data de composição do livro de Malaquias, por volta do século V a.C., parece patente que os oráculos de Malaquias tiveram lugar na própria cidade de Jerusalém. Com base no íntimo conhecimento que esse profeta mostrou possuir, acerca dos abusos que estavam cometendo dentro do culto religioso de Jerusalém, parece que ele foi testemunha ocular dos mesmos. Em outras palavras, ele está profetizando a Israel e o contexto claro que fica para nós é que ele faz isso em Jerusalém, porque era ali que estava o templo e ali que estava a sede do sacerdócio, tá? O culto em Judá estava sofrendo sobre as sombrias condições espirituais que imperavam na província da Judéia. Era, portanto, um tempo de abatimento, era um tempo de descaso, de desleixo, era um tempo de frieza, de religiosidade mecânica, previsível. Faltava avivamento, faltava vigor, faltava santidade. E aqui tem um ponto, né, para destacar. Que muitas vezes em nossas vidas, quando a gente começa a trilhar um caminho de frieza e de apatia, uma das coisas que nos é roubada, ou que perdemos, melhor dizendo, é a santidade. E era isso que estava acontecendo com Israel durante aquele período. Bem, vamos agora detalhar um pouco mais a questão do livro de Malaquias. Vamos ver, portanto, o propósito e razão. Já dei uma visão ampla da organização do texto, nos seus 6 grandes oráculos. Vamos afunilar um pouquinho mais a compreensão desse texto do profeta Malaquias. Então vamos lá, vamos entender isso melhor, tá? Veja lá. O objetivo primário de Malaquias era obter a reforma das condições sociais e religiosas de sua nação, levando os judeus a prestarem um serviço religioso ao Senhor de acordo com as condições do pacto mosaico com eles estabelecido. Aqui tem um ponto interessante. Toda vez que você vê uma sociedade se afundando numa decadência moral, ética e espiritual, acenda o sinal de alerta. Essa nação precisa ser visitada por Deus, reavivada, precisa ser tocada pelo Senhor novamente. Porque toda decadência moral, ética e espiritual leva uma sociedade à falência. Trazendo para os nossos dias, quando a gente olha para o nosso mundo e nossas sociedades, é papel da igreja do Senhor ser um farol, uma referência, para que não haja essa decadência cada vez mais ampliada. É verdade que a gente sabe que o caminho de um mundo sem Deus é um caminho de decadência e de degradação. Mas a igreja do Senhor precisa constantemente clamar por avivamento, para que vidas possam ser resgatadas, regeneradas, para que vidas possam ser tiradas dessa lama de decadência. E isso é a história dos avivamentos. Avivamentos sempre acontecem em contexto de sociedades que entraram numa decadência moral, ética e espiritual. E a intenção de Malaquias, em sua profecia, levantado pelo Senhor, era realmente restaurar o povo nesta condição de temor a Deus, de um culto verdadeiro e genuíno a Ele, tá? Por isso mesmo, os seus oráculos se dirigiam à população local em meio à qual ele residia. Os membros leigos da teocracia haviam sucumbido em grande escala, e a indiferença e o ceticismo eram cada vez mais crescentes neles, resultando na falta de zelo. Ao mesmo tempo, os indivíduos menos responsáveis haviam caído a um nível tão baixo a ponto de escarnecerem do culto com as suas atitudes lassas. E aí eu quero ver com vocês 2 textos. O primeiro texto é Malaquias 1:4. Vamos abrir lá, pega a tua Bíblia. Malaquias 1:4, fala assim, ó. Ou 1:4 não, 1:14. Olha o que Deus vai dizer através do profeta Malaquias. Malaquias 1:14. Vou ler aqui para você, minha Bíblia está aqui do lado, tá? Diz assim, Malaquias 1:14. Maldito seja o enganador, que tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica para mim um animal defeituoso, diz o Senhor, pois eu sou um grande rei e o meu nome é temido entre as nações. O que Deus estava dizendo? Olha, maldito aqueles que no meio de vocês, Israel, podendo apresentar a mim o primeiro e o melhor, estão apresentando o resto. Essa atitude de vocês é uma atitude de descaso
atitude de descaso, de displicência, de apresentar para Deus o último e o pior. E o outro texto é Malaquias 3, lá do 7 ao 12. Malaquias 3, de 7 ao 12, que diz assim, ó, vou ler para você. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, o Senhor. Mas vocês perguntam, como voltaremos a ti, Senhor? Verso 8. Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. E aí vem aquele texto que nós muito conhecemos. Tragam o dízimo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos. E vejo se eu não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que não terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem as suas colheitas e as videiras nos campos. Não perderão o seu fruto, diz o Senhor. Então todas as nações o chamarão de felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor. Vamos entender aqui o contexto. O estudo aqui não é sobre os dízimos não, tá? O estudo aqui é mostrar que a entrega de dízimos e ofertas naquele contexto estava sendo feita de um modo displicente e desonrosa, por causa da postura que Israel estava tendo no culto e na adoração a Deus. O que nos ensina algo. Aquilo que apresentamos no altar ao Senhor expressa aquilo que nós temos de reverência para com Deus. Se aquilo que eu apresento ao Senhor é o último, é o pior, é qualquer coisa, é o resto, é o desencargo de consciência, isso reflete a atitude do meu coração no que diz respeito ao culto e adoração a Deus, tá? Isso é muito sério. Os casamentos mistos com mulheres pagãs também contribuíam para a criação desse clima de indiferença, paralelamente à indulgência dos ritos religiosos pagãos. E mais, temos aqui, ó, isso tudo resultou que o adultério, o perjúrio e a opressão aos pobres se tornassem generalizados, como diz lá o versículo 5. Diz assim lá o versículo 5. Eu virei a vocês trazendo juízo. Sem demora testemunharei contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente e contra aqueles que exploram os trabalhadores em seus salários, que oprimem os órfãos e as viúvas e privam os estrangeiros dos seus direitos e não têm respeito por mim, diz o Senhor. Ou seja, uma sociedade iníqua, injusta, imoral, decadente, porque não estava mais cultuando a Deus de um modo correto e sério, tinham perdido o temor a Deus. Por isso que o Senhor levantará Malaquias nesse objetivo, tá? Malaquias condenou igualmente aos sacerdotes de Jerusalém, acusando-os de terem se enfadado diante dos seus deveres religiosos, além de se mostrarem indiferentes para com seus deveres de mordomia das finanças do templo. Se você é líder do povo de Deus, eu quero dizer algo para você. Há uma responsabilidade posta sobre ti. Tudo começa em nós líderes. Nós não podemos nos tornar relapsos e desleixados no culto a Deus e na condução do povo na adoração ao Senhor. Quando os líderes se tornam relapsos, quando eles se tornam frios, apáticos, quando eles se tornam negligentes, eles desonram a Deus e vão gerar no povo o mesmo comportamento. Por isso você que é líder do povo do Senhor, seja como pastor, pastora, como líder de um ministério, de um pequeno grupo, seja o que for, se você lidera, você precisa pelo seu testemunho mostrar que você ama a Deus, que Ele é a sua prioridade máxima, que Ele é aquele a quem você ama de sobre todas as coisas e que para Ele você faz o melhor, porque Ele é digno de toda adoração e de todo louvor. Tudo contribuía para manter um clima em que os preceitos da lei do Senhor eram passados para trás com grande facilidade, como se tudo fosse a coisa mais natural. E assim a casa de Deus e o altar do Senhor iam cada vez mais caindo em opróbrio, caindo em vergonha. Diante desse triste espetáculo de desmazelo, exemplificado pela classe sacerdotal, era apenas natural que o povo começasse a se tornar ganancioso e avarento.
O povo se tornou ganancioso e avarento porque eles não tinham uma referência que pudesse inspirá-los a serem tementes a Deus e generosos. Olha só a responsabilidade que pesa sobre nós líderes. É verdade que a condição espiritual do povo e dos indivíduos em particular depende de cada um deles, mas nós que somos líderes somos referência para inspirar e conduzir. E a postura que os sacerdotes estavam tomando nos dias de Malaquias foi dando combustível para que o povo também tratasse a Deus e as coisas de Deus de qualquer jeito e se entregassem à ganância, à avareza, à corrupção moral e ética. E isso aumentava ainda mais o estado de penúria e abandono a que estava relegada toda adoração ao Senhor. Então a gente pode dizer que Malaquias é o profeta que é levantado por Deus para repreender o povo quanto ao culto. O culto não é apenas uma reunião religiosa semanal que nós temos. O culto é a expressão que um povo faz, que um povo apresenta àqueles a quem eles dizem adorar. Então quando nós nos congregamos não é para assistir um culto, mas prestar adoração ao Deus vivo e verdadeiro. O culto é o termômetro de como um povo adora a Deus e valoriza o Senhor em suas vidas. Dessa desonestidade quanto aos dízimos, Malaquias se queixa em termos claríssimos, como eu já li, né? Malaquias 3, de 9 a 10, tá? Malaquias reverbera o mesmo tema que se vinha reiterando desde Deuteronômio, de que a bênção divina sobre o seu povo escolhido estava condicionada à obediência deles, e em caso contrário, eles só poderiam esperar castigo. Não se esqueça disso daqui, que há uma antiga aliança que Deus firmara outrora com Israel, uma antiga aliança baseada na obediência à lei. Quando Israel obedecia à lei, Israel prosperava. Quando Israel desobedecia, Israel naufragava. Está lá em Deuteronômio 28. E o que nós estamos vendo aqui é que o povo da aliança estava desonrando a Deus com suas desobediências, descaso, desmazelo, frieza e apatia. Tá? Portanto, se eles viessem a incorrer em lapso e se arrependessem das suas atitudes e ações, o Senhor renovaria mais uma vez as suas bênçãos sobre ele e renovaria mediante o arrependimento e a mudança de postura do povo para com o Senhor. O profeta Malaquias parece ter se preocupado tanto quanto os profetas Ageu e Miqueias acerca da deterioração da espiritualidade dos exilados repatriados. Apesar de Malaquias não estar em posição de despertar um entusiasmo acerca da construção de algum símbolo visível da presença divina entre o seu povo, como estiveram aqueles outros dois profetas, ou seja, tanto o Ageu, o Miqueias, o próprio Zacarias também, irão profetizar num contexto em que, por meio de algo visível, o povo estaria expressando o seu temor a Deus. No caso de Ageu, o templo, né? Zacarias também. Agora, no caso aqui de Malaquias, o templo já estava reconstruído. Os muros de Jerusalém já tinham sido levantados sob a liderança de Neemias. O que estava acontecendo era a postura negligente, displicente. E isso me faz pensar algo. Me preocupa às vezes ver como alguns irmãos na fé e como alguns jovens e adolescentes em nossas igrejas estão prestando culto a Deus. Eu vejo em alguns contextos uma postura de desleixo, de descaso, uma postura de total apatia. E isso é desonroso ao Senhor, tá? Veja lá, ainda assim, ele foi capaz de apontar de dedo em riste para o centro da enfermidade espiritual que havia afetado os habitantes da Judéia. Malaquias foi contundente, ele teve que de fato confrontar o povo sobre isso, tá? O seu grande propósito consistia em restaurar a comunhão dos judeus com o Senhor. E isso ele procurava fazer indicando diante dos seus contemporâneos as causas do declínio espiritual deles.
e mostrando-lhes quais os degraus pelos quais eles deveriam subir, até que a vida espiritual da comunidade judaica pudesse ser revigorada. Em outras palavras, o Malaquias queria ver o seu povo mudando de postura, por meio de um arrependimento genuíno e sincero, e de uma adoração viva a Deus e zelosa. Era essa a sua intenção debaixo da direção divina. Tendo plena consciência do fato de que aqueles elementos deletérios que haviam precipitado a catástrofe do exílio babilônico no ano 597 a.C. ainda estavam bem presentes na ordem social de sua época, Malaquias se esforçava para instruir seus conterrâneos as lições ensinadas pela história, guiando-os a um estado de espiritualidade mais profunda. Ou seja, Malaquias não se contentou com uma espiritualidade desleixada. Será que você está se contentando e se acomodando a uma espiritualidade desleixada? A um culto frio, apático e indiferente? Será que a sua maneira de cultuar e adorar ao Senhor não tem sido assim? Será que você está se conformando aí, se entregando a essa condição? Será que você que está num contexto de uma igreja, que está cultuando a Deus de qualquer jeito, de qualquer forma, está se rendendo a esse espírito? Se assim for, meu irmão, minha irmã, mude a sua postura. Isso não agrada a Deus. Isso é desonra do Senhor. É desonra ao Senhor. Nós não podemos nos conformar, nos contentar com uma prática de adoração a Deus. Nós não podemos admitir ser frios. Você não pode admitir ser frios. É o que Paulo diz em Romanos 12:11. Nunca lhes falte o zelo. Seja fervoroso no Espírito. Você deve ser fervoroso no Espírito. E servir assim ao Senhor de todo o coração. Tá? Muito bem. Para ele, esse era o remédio precípio para as perigosas condições morais, religiosas e espirituais em que se encontravam os habitantes da Judéia nos seus dias. À semelhança de Ageu, que falara antes dele, cerca de um século, a preocupação dominante de Malaquias era que os judeus reconhecessem as prioridades espirituais, e se isso fosse conseguido, então as caóticas condições vigentes sofreriam reversão. Ou seja, Malaquias estava dizendo, para que a nossa sorte mude, nós temos que mudar a postura. E nós vamos ver isso lá em Malaquias 3:11 e 12. Impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, restaure o seu culto de adoração a Deus, que seja vivo e verdadeiro, tá? Se houvesse correção dos abusos, então haveria tanto prosperidade material, quanto felicidade individual e boa fama entre as nações estrangeiras. Ou seja, o povo iria colher as bênçãos da aliança que eles, Israel, tinham firmado com o Senhor. Eles iriam colher os resultados disso. Eles iam colher em suas vidas o resultado dessa fidelidade a Deus, tá? Deste culto ao Senhor. Eles estavam naufragando por causa da postura que eles estavam tendo. Bem, e qual é a teologia do livro de Malaquias? O que a gente pode aprender da teologia deste livro? Nós já vimos como ele está organizado, a sua mensagem, mas há uma teologia neste livro de onde a gente pode extrair princípios e diretrizes. Vamos lá. A espiritualidade refletida no livro de Malaquias assemelha-se muito àquela que transparece no livro dos profetas do século 8 ao século 7. Joel, Amós, Oséias, Isaías, Miqueias, Naum, Sofonias, Jeremias e Abacuque são os profetas desse período. Malaquias reconhece a soberania absoluta do Deus de Israel, bem como o que está implicado nas relações do pacto com ele, tendo em mira o desenvolvimento e o bem-estar da comunidade teocrática que voltou do exílio babilônico. Ou seja, Deus levanta Malaquias para que o povo volte à fidelidade à aliança. O que é o Antigo Testamento? O Antigo Testamento é isso. É o relato de um Deus chamando o seu povo a viver de um modo fiel à aliança outrora firmada com ele lá no Sinai. Isso que é o Antigo Testamento, tá? Somente o cometimento pessoal, as reivindicações justas de Deus, poderia assegurar a bênção e a tranquilidade para a nação e para cada indivíduo.
Se juntamente com Ezequiel, Malaquias dá considerável importância ao correto proceder no campo da adoração ritual, com meio seguro de preservar uma nação pura e santa. Por outra parte, ele nunca tentou substituir um coração obediente por meras cerimônias. O verdadeiro serviço que o homem deve prestar a Deus inclui retidão moral, justiça e misericórdia. E isso paralelamente a corretas formas rituais. Isso aqui é importante destacar isso, tá? A gente serve a Deus não é só participando de um culto de adoração, prestando um culto a Ele. Isso é importante, isso é necessário. Há uma forma de cultuar a Deus, de prestar adoração a Ele, mas também servimos ao Senhor com retidão moral. O cristão, o servo de Deus, a serva de Deus, serve ao Senhor quando ele é reto moralmente, quando ele é justo na sua maneira de ser e de viver, quando ele expressa misericórdia, bondade, generosidade. A nossa vida é um culto a Deus. O culto a Deus não é só o que acontece no templo na hora marcada. A nossa vida tem que ser um culto. E o culto de Israel nos dias de Malaquias, não só aquilo que acontecia no templo, mas a vida do povo estava desonrando ao Senhor. Daí porque Deus levantar Malaquias. Igualmente importante, na teologia expressa no livro de Malaquias, é a sua insistência sobre o fato de que o primeiro passo na direção de uma apropriada relação espiritual com Deus é o arrependimento. Ou seja, Malaquias, assim como Ageu, assim como os outros profetas, estava chamando o povo a um arrependimento. O que é o arrependimento? Arrependimento é uma mudança de postura, é uma mudança de mentalidade, é metanoia, é uma mudança de proceder. Mude o seu proceder pela mudança de mentalidade. Essa palavra contundente, profética, de confronto à frieza e ao descaso do povo, visava os levá-los ao arrependimento. A ideia de arrependimento, de se voltar para Deus de todo o coração, transparece de modo contínuo no livro de Malaquias. Como é que uma pessoa, portanto, muda a sua maneira de se relacionar com Deus, sua maneira de cultuar a Deus? Se essa pessoa está se relacionando com descaso, displicência, negligência, de qualquer jeito, se aquilo que ela faz na prática cultica é da mesma forma, o que muda quando nós nos arrependemos? Sua adoração e a minha ao Senhor deve ser feita com fervor, e a nossa maneira de ser e de viver deve expressar ética e santidade. Devemos agir assim, irmãos. Devemos viver assim. Devido às muitas objeções que tinham sido levantadas contra a abordagem tradicional ao problema do mal, Malaquias sentiu necessário enfatizar o fato de que a iniquidade jamais haveria de passar sem punição, posto que o castigo divino fosse sendo postergado devido à entranhável misericórdia de Deus. Ou seja, Deus iria tratar o seu povo. Ele é misericordioso, mas ele queria uma mudança de postura, de atitude. O Senhor continha-se, não descarregando imediatamente a sua ira, o que ele poderia fazer. Mas por amor ao seu povo Israel, por amor à aliança que ele firmou, ele não iria julgá-los e destruí-los, mas estava dando a eles uma chance de se arrepender, de mudar a postura. A gente vê isso lá em Malaquias 3,6. De fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. É como se Deus dissesse: olha, eu firmei uma aliança com vocês em Abraão. Eu não vou destruir vocês, só que vocês têm que mudar essa postura pela qual vocês estão se relacionando comigo. Estão adorando a mim, vocês estão me desonrando, vocês não estão glorificando o meu nome. Continuando. No tocante aos ensinos escatológicos, Malaquias segue bem de perto os pensamentos de Amós e Sofonias, ao esboçar as condições que haveriam de imperar durante o dia do Senhor, o dia que ele estava programando para o acerto de contas. Para Malaquias, esse dia será insuportável. Olha o que diz Malaquias 3,2. Quem pode suportar o dia da sua vinda? E quem pode subsistir quando ele aparecer? E aqui tem um ponto para nós. Haverá um dia do juízo. Só que neste tempo da graça de Deus, uma oportunidade é dada a nós, seres humanos, de nos arrependermos. Mas chegará o dia, chegará o momento do acerto de contas.
A vontade de Deus é que todos se arrependam e se voltem para Ele. O fato é que muitos continuam desonrando a Deus e não querendo se entregar ao Senhor. E haverá um dia em que Deus há de julgar os homens, julgar a raça humana, tá? Esse dia também é consumidor. Olha o que diz Malaquias 3, versículo 2 e 3. Porque ele, o dia da sua vinda, é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador da prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como o ouro e como a prata. Mas é também um dia seletivo. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Ou seja, nesse trecho de Malaquias capítulo 3, estamos vendo como que será esse juízo do Senhor, ao qual Malaquias está dizendo ao povo: se arrependam para não ter que se deparar com ele naquele grande dia do acerto de contas. É isso que está na mensagem do profeta. Esse dia é um dia de julgamento, pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos que cometem perversidade serão como o restelho. E o dia que vem os abravará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz e nem ramo. Então veja bem o que eu vou lhe dizer. Quando a gente olha para o mundo e para a sociedade e vê a decadência moral, ética e a rebelião dos corações humanos de não se submeter a Deus, estão guardando para si aquilo que cairá sobre eles no dia do juízo do Senhor. Portanto, é dado a nós, neste tempo da graça de Deus manifestada, a condição para que nos arrependamos e mudemos a nossa postura. Esse dia será um dia de vitória para os que temem ao Senhor. Pisarei os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Aquele que é um dia memorável e espantoso. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. É muito apropriado que o livro de Malaquias, o último livro profético do Antigo Testamento, tenha se voltado à vista tão decidida e instantânea para o dia do Senhor dos Exércitos. E neste livro nós vamos ter um indicativo, portanto, de que o dia do Senhor está chegando. E que ele será precedido pela vinda do seu mensageiro, que nós sabemos que foi cumprido em João Batista, e com a vinda do Senhor Jesus também, tá? Toda a literatura apocalíptica, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo, confirma essa propriedade que haverá um dia do acerto de contas do Senhor. O dia do Senhor, o dia do juízo, ao contrário do que andavam pregando os falsos profetas, no dizer de Malaquias, será um tempo de calamidade e não um tempo de bênçãos. Será um tempo mesmo de juízo. Será então que os pecadores auto-intitulados haverão de ser castigados por haverem violado o pacto com o Senhor e abusado de sua misericórdia e longanimidade. Ou seja, no livro do profeta Malaquias, a gente vai ver, portanto, que Deus não vai deixar isto sem o devido julgamento. Aqueles que estavam tomando aquela postura de displicência, negligência, de descaso, de infidelidade, que seriam julgados, que serão julgados, como diz o texto, tá? É importante observarmos que Malaquias introduziu um tema original, sem igual em todo o Antigo Testamento. A saber, um livro de memórias de Deus, onde os atos dos justos ficam eternamente registrados. E isso está muito claro lá em Malaquias 3,6, que diz assim: então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. A impressão que se tem é que a fé tornar-se-á tão rara, a justiça andará tão escassa entre os homens, que Deus considerará os justos dos tempos do fim uma autêntica preciosidade. São os nossos dias, tá? Chegando a mostrar-se atento aos diálogos entre eles e anotando por escrito todos os seus atos de justiça. Certo? E isso
cai diretamente naquilo que Jesus falou. Dá uma olhadinha lá. Com essa ideia, devemos comparar o que o Senhor Jesus disse em certa oportunidade. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Nós sabemos que Cristo voltará e voltará a segunda vez para julgar os vivos e os mortos, para estabelecer o estado eterno, para ressuscitar os mortos, né, e julgá-los. E esse será o dia do acerto de contas. Portanto, todos aqueles que vêm tratando a Deus de qualquer maneira, com displicência e com desonra, se depararão com ele naquele dia, tá? E é notável que ele tenha proferido essas palavras tão esclarecedoras sobre as injustiças que prevalecerão no tempo do fim, aquilo que Jesus disse, após ter contado a não menos esclarecedora palavra do juiz iníquo. Malaquias, ele é citado por 2 vezes no Apocalipse, lá no capítulo 6:7 e no capítulo 11:3, tá? Nesse primeiro texto, do capítulo 6, temos uma citação bastante direta, uma citação que é alusiva ao caráter consumidor e insuportável do dia do Senhor. O livro de Malaquias contém uma preocupação escatológica muito grande. O desenvolvimento da ideia do dia do Senhor em Malaquias se tornou uma importante doutrina da vida além túmulo no Novo Testamento. E nós vamos ver isso lá de fato. No Novo Testamento há muita dessa mensagem a respeito do tempo do fim. E Malaquias sinaliza isso. E ele sinaliza num contexto para dizer ao povo que não seja necessário nos depararmos com aquele grande e temível dia. Que nos arrependamos, que mudemos a nossa postura diante do Altíssimo, que mudemos a nossa postura diante do Senhor, que não sejamos infiéis, relapsos, negligentes. Outra ênfase característica de Malaquias, que a gente vai ver, né, no livro e, portanto, entender a teologia do livro, é que o Senhor haveria de enviar o precursor. O precursor queria anunciar a vinda do Messias. E esse precursor seria identificado com Elias redivivo. Parece provável que esse precursor é concebido por Malaquias como uma figura profética. Uma figura profética que haveria de oferecer uma última oportunidade de se arrepender antes da eclosão do julgamento divino. E isso se cumpriu. E se cumpriu em quem? Se cumpriu em João Batista. Lembra de João Batista? Jesus, ele considerou a profecia de Malaquias como uma predição que encontrou cumprimento na pessoa e na obra de João Batista. Então vou repetir. Jesus considerou essa profecia de Malaquias como predição que encontrou o cumprimento na pessoa e na obra de João Batista. João Batista foi, portanto, esse mensageiro enviado pelo Senhor e sobre quem Malaquias havia falado, tá? A igreja primitiva também via o cumprimento dessa predição de Malaquias na relação entre o trabalho desenvolvido por João, nesse caso João Batista, e o Senhor Jesus. Bem, qual a conclusão que nós podemos chegar a respeito do livro de Malaquias? Vamos lá, veja. Os versículos finais do livro de Malaquias, ou seja, lá o capítulo 4, de 4 a 6, têm sido considerados por alguns eruditos como uma adição editorial feita ao livro. Eles argumentam, assim com base no fato de que esses versículos sumariam a mensagem inteira do livro. Outros apontam que assim devemos pensar sob a alegação de que dali por diante o povo deveria se voltar para a legislação mosaica, como fonte de instrução e direção, e agora que com Malaquias cessara de vez a voz da profecia. Ou seja, este livro ele conclui, né, realmente dizendo ao povo, voltemos à fidelidade da aliança que prometemos ao Senhor desde lá do Sinai, lá conforme registrado em Êxodo 19, tá? Que nós temos lá nas Escrituras Sagradas. Malaquias não é considerado um dos mais importantes profetas. Ele nada oferece de novo, simplesmente reafirma as profecias dos seus predecessores. Ou seja, ele não traz algo novo, ele está chamando o povo à fidelidade à aliança, só que com uma confrontação diante de um cenário decadente, conforme eu demonstrei, tá? Sua linguagem, entretanto, é de rara beleza.
partes da sua obra ganharam proeminência no século XVIII, quando Handel transformou passagem de Malaquias na música maravilhosa do seu oratório, O Messias de Handel. Já viram falar do Messias de Handel, né? Ele se baseia lá no livro de Malaquias, ou partes dele no livro de Malaquias, tá? Bem, e quais são as lições espirituais que nós podemos tirar para a nossa vida através do profeta Malaquias e do livro escrito por ele debaixo da inspiração divina? Bem, primeira lição, o chamado de reverência a Deus. Devemos ser reverentes ao Senhor. A reverência tem a ver com o zelo, com o valor, tem a ver com seriedade. Nós não podemos tratar a Deus de qualquer maneira e não podemos viver com Deus de qualquer forma. As coisas de Deus são sérias e o relacionamento com Deus é sério. E isso se expressa pela reverência. Veja lá. Malaquias começa o seu livro enfatizando a importância da reverência a Deus, ensinando as pessoas a reconhecer a grandeza do Senhor e a honrá-lo com temor e respeito. Por que muita gente perdeu o temor a Deus? Porque não o reverencia. A reverência a Deus e as coisas de Deus e as coisas relacionadas a Ele vai me levar a uma postura diferente. Me levará a uma postura de zelo, de dedicação. Se falta reverência, tudo é displicente, negligente de qualquer forma. Falta temor. Uma outra lição espiritual de Malaquias que nós tiramos: repreensão à negligência espiritual. Não podemos tolerar ser pessoas que convivem comodamente com a negligência. Nós não podemos ser negligentes espiritualmente. E é o que Malaquias demonstra aqui. Veja lá. Uma das principais mensagens de Malaquias é a repreensão aos israelitas por sua negligência espiritual. Ele os acusa de oferecerem sacrifícios defeituosos e de não darem a Deus o melhor das suas ofertas. Será que você tem sido uma pessoa negligente na sua espiritualidade, no seu culto, na sua adoração, nos seus dízimos e ofertas? Você tem sido negligente? Isso desonra ao Senhor. Uma outra lição que nós temos: promessa de restauração. E isso fica muito claro, que Malaquias mostra o juízo do Senhor que virá e a restauração que ele vai fazer. E como que a gente entende isso? Embora Malaquias repreenda o povo por seus pecados, ele também oferece a promessa de restauração e bênçãos divinas para aqueles que se arrependerem e retornarem para Deus. Ou seja, o Senhor há de restaurá-los. Malaquias estava dizendo: Deus irá restaurar a nossa sorte se mudarmos a nossa postura. Também o papel do mensageiro, aquele a quem o Senhor enviaria, que nós sabemos foi João Batista. Malaquias profetiza sobre a vinda de um mensageiro que prepararia o caminho para o Messias, Jesus Cristo, e que foi precedido por João Batista, tá? E isso mostra a importância da preparação espiritual para a vinda do Senhor. E qual foi a proclamação de João Batista? Arrependei-vos, porque o reino dos céus é chegado. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se. Outra lição: lições sobre o casamento e o divórcio. Malaquias aborda questões relacionadas ao casamento e ao divórcio, enfatizando a santidade do casamento e a importância de manter os votos matrimoniais em fidelidade. Outra lição espiritual: justiça e juízo. O livro de Malaquias destaca a importância da justiça e do juízo. Ele critica aqueles que praticam injustiça e explora os temas de recompensa e punição divina, mostrando que Deus irá, portanto, julgar, punir, né? Mas tem um ponto interessante aqui no livro do profeta Malaquias. Como os outros profetas, toda injustiça é o produto da impiedade. Paulo diz isso lá em Romanos 1. Romanos 1,18, porque do céu é revelada a ira de Deus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e a injustiça. Ou seja, a impiedade, a falta de temor a Deus, a falta de zelo, a falta de dedicação, de amor, de valorização do Senhor, se expressa em injustiça. Quando você vê injustiças na sociedade, é porque falta temor a Deus, porque existe impiedade. E Deus, seu devido tempo, irá de julgar, tá? Outra lição: a importância da generosidade.
Malaquias ensina a importância da generosidade da oferta a Deus. Ele encoraja as pessoas a contribuir com seus recursos para o bem-estar dos necessitados. Precisamos honrar ao Senhor de um modo generoso, não por uma obrigação, uma imposição legalista, mas por um coração regenerado, transformado, que quer compartilhar, que quer repartir. Outra lição, chamada ao arrependimento. Uma lição central do livro de Malaquias é o chamado ao arrependimento. Ele insta as pessoas a se voltarem para Deus, reconhecendo seus pecados e buscando reconciliação com Ele. Na realidade, nós vamos ver isso em todos os profetas. Um chamado ao arrependimento. Um chamado à mudança de postura, de comportamento, de atitude. Muito bem, como é que a gente pode chegar aqui ao final desse estudo sobre Malaquias e o livro do profeta Malaquias? Como é que a gente pode concluir esse estudo amplo que nós fizemos aqui, situando esse profeta no contexto histórico, mostrando ali o que o livro escrito por ele comunica em termos de mensagem profética? Aqui, como é que a gente pode fechar isso? Dá uma olhadinha lá, ó. O livro do profeta Malaquias contém ensinamentos espirituais que abordam questões de adoração a Deus. Essa é a questão central. O culto estava negligente por causa da postura do povo diante dos cenários adversos, tá? É um livro que fala de arrependimento, de mudança de postura, para um culto genuíno, verdadeiro, para uma vida santa, reta, íntegra, tá? Mas também fala da preparação para a vinda do Messias. E nos mostra este livro o quão é fundamental sermos fiéis a Deus em todas as áreas da vida. E aquilo que Deus falou ao profeta Malaquias serve para nós aos dias de hoje. Essas lições continuam relevantes para nós até estes dias, certo? Muito bem, assim chegamos ao fim desse estudo sobre o profeta Malaquias, o profeta que confrontou a frieza e o descaso espiritual do povo. Espero que você tenha gostado desse estudo e que você possa aproveitar aqui os outros conteúdos que temos aqui no canal, tá? Se você não está inscrito aqui no canal Estudo Bíblico, se inscreva, acione o sininho para que você seja comunicado quanto aos conteúdos que sempre nós postamos aqui. A proposta desse canal é ser para você um acervo de conteúdos bíblicos e teológicos para que você possa compreender melhor as Sagradas Escrituras e entender com mais clareza a fé cristã. Eu vou preparar um próximo vídeo e se você acionou aí o sininho, você vai ser lembrado desse novo conteúdo que eu vou postar nos próximos dias, tá bom? Legal que você foi comigo até aqui. Até uma próxima. Tchau, tchau.